Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A nossa aula hoje nós vamos abordar o tema o que é computação em nuvem. A computação em nuvem, gente, que é um tema super moderno, para dizer assim. Ou não. A primeira vez que falaram sobre a nuvem computacional foi em 2006, em uma conferência no qual o CEO da Google falou pela primeira vez sobre serviços em nuvem computacional, ok? Mas em meados aí de 2010 que veio-se o boom da computação em nuvem. Mas o que é, professora, computação em nuvem? Computação em nuvem, gente, é algo que nós utilizamos quase que diariamente em nossas vidas, certo? A computação em nuvem, ela é entregue por provedores de nuvem computacional, como, por exemplo, a Google Cloud, a AWS e a Microsoft Azure, e o principal objetivo é entregar serviços. E o que são esses serviços? Hoje em dia, nós utilizamos planilhas, edições de textos, apresentações de slides, tudo por meio do navegador no qual a Google entrega, por exemplo, o Google Docs, Google Planilhas, apresentações. Eu preciso baixar algo ou instalar algum pacote de edição de texto em minha máquina para usar o Google Cloud? Não, não preciso. Basta ter o quê? Um navegador, certo? Sabe qual é um outro serviço que nós utilizamos constantemente, principalmente em nossos smartphones? É o quê? É o envio das nossas fotos para um drive. E onde que fica esse drive? Eu sei que eu pago todo mês para que as minhas fotos sejam salvas em alguma nuvem, mas onde fica essa nuvem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que aquela nuvem que eu estou olhando para o céu, será que minhas fotos estão lá? Brincadeira. A nuvem computacional, gente, ela entrega para a gente toda uma infraestrutura tecnológica ou um data center onde existem diversas ou milhares de máquinas trabalhando em conjunto para entregar o quê? Entregar toda uma infraestrutura de processamento e armazenamento de dados. A gente não precisa fazer só o trabalho de armazenamento, ou seja, armazenar fotos. Nós também podemos utilizar os serviços de edições, por exemplo, de texto. Nós podemos programar, desenvolver, utilizar softwares de banco de dados usando a nuvem computacional. E o melhor de tudo, nós podemos utilizar toda a parte de infraestrutura, que é o quê? Criação de máquinas virtuais, instalação de sistemas operacionais, usando a nuvem computacional. A definição dela, é o seguinte: para que uma empresa possa operar e levar adiante seus negócios, necessita investir tempo e dinheiro em infraestrutura de TI, incluindo hardware, software e diversos tipos de serviços. Então, se antigamente uma empresa, qualquer organização, vamos falar aqui, a área jurídica, um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia vai lá, tem toda uma equipe gigantesca de advogados, tem também aí diversos processos que eles devem escrever e armazenar. Então, antes eles tinham que ter o quê? Uma infraestrutura tecnológica para poder salvar esses arquivos para vários advogados poderem acessar. Por exemplo, eu quero ler o processo do advogado A. Eu não preciso ficar pedindo para ele por e-mail. Eu posso simplesmente acessar, por exemplo, um servidor chamado servidor de arquivos, no qual estão todos os processos dos advogados lá, ok? Para isso acontecer, gente, eu preciso de uma infraestrutura tecnológica, utilizando o quê? Grandes máquinas, chamadas máquinas servidoras, toda uma infraestrutura de cabos de rede, conectados aos notebooks, aos computadores desktop. Por mais que acesse pela rede sem fio, a própria rede sem fio precisa estar conectada a um cabo de rede, roteadores, ou seja, diversos dispositivos computacionais.
Com a nuvem computacional, a empresa de direito não precisa mais investir nessa infraestrutura de TI, na compra desses hardwares. Ela simplesmente entra em contato por meio de um navegador com um provedor de nuvem computacional e contrata o serviço que ela necessita. Se ela quer um serviço de armazenamento, como por exemplo o Google Drive, o OneDrive, ela entra em contato com esses provedores e passa a fazer todo o armazenamento das informações, dos dados dela na nuvem computacional. E o mais interessante do uso computacional, da nuvem computacional, é o quê? Poder acessar de qualquer dispositivo, de onde você estiver, em qualquer lugar deste planeta Terra, bastando ter o quê? Somente a internet. Então, eu posso, como advogado, acessar o meu processo estando na minha casa, estando em outro estado, estando no escritório, o mesmo arquivo. Por quê? Porque está em nuvem computacional e, além disso, eu consigo acessar por meio da internet. Das entregas do serviço da nuvem computacional está dentro desse conceito aqui, ó. As empresas podem simplesmente se conectar à nuvem e usar seus recursos numa base de pay-per-use, ou melhor, pague pelo uso, pagando apenas pelos recursos utilizados, como fazemos como serviços tradicionais como a energia elétrica. A energia elétrica ela é sensacional como um exemplo, por quê? A energia elétrica ela chega até a sua casa, ok? Tem lá um medidor e ele vai medindo o tempo que você usa de energia. Se por acaso você precisar viajar e, nada aqui, não preciso manter nada ligado, e você desligar a energia, ele não vai medir esse tempo parado, não é? Beleza, voltei, liguei novamente a energia, ele volta a medir. E no final do mês, nós recebemos a fatura de energia e é o quê? A gente vai pagar somente o que nós consumimos. E a nuvem computacional, com todos os seus serviços, ela trabalha da mesma forma. Ela simplesmente entrega aí diversos serviços, que são serviços que podem ser levados para diversas áreas de atuação do mercado, como também diversas áreas da tecnologia. E nós, empresa, nós, cliente, iremos pagar somente pelo uso. Então, gente, esse universo da nuvem computacional é sensacional. E é super novo e nós estamos utilizando quase que diariamente. Tá? O que acontece? A pandemia, ela fez muitas empresas abrir os olhos para a nuvem computacional. Falou assim, gente, existem provedores de nuvem que entregam tudo o que eu preciso, eu não preciso mais ficar investindo em uma infraestrutura tecnológica, eu não preciso mais ficar pagando profissionais de TI para cuidar dessa infraestrutura. Consigo manter os meus profissionais trabalhando no home office e basta a gente utilizar todo esse ambiente de nuvem computacional para me entregar o serviço que eu preciso, certo? A nuvem computacional, como vocês podem visualizar, ela entra aí em diversas áreas, tá? Nós temos ao redor dessa nuvem, como vocês podem ver nesses slides, o quê? Dispositivos que podem acessar a nuvem computacional, ou seja, todos. Inclusive, tá, gente? Dispositivos hoje que nós chamamos de internet das coisas, ok? E aí nós temos aí 3 áreas específicas, que é a área de aplicação, que também nós chamamos de software como serviço, e essa área aí, ela entrega para nós, usuários, um baixo nível de gerenciamento do ambiente, ou seja, entrega um software pronto, como, por exemplo, um Google Calendário, um armazenamento no OneDrive, uma edição de planilhas no planilhas da Google, enfim, controles financeiros em sistemas que trazem essa parte de controle financeiro. Tem toda a parte de comunicação, ou seja, a parte de a gente conseguir bater um papo, trocar ideias com outras pessoas por meio desses softwares de comunicação, entre outros. Abaixo dele nós temos o quê? A plataforma. A plataforma ela entra já dentro do universo da tecnologia em si, do trabalho dos profissionais de tecnologia, que é o quê? Por exemplo, eu sou uma desenvolvedora, uma programadora. Ao invés de eu baixar um software
ou um framework de programação para poder trabalhar ali com a linguagem de programação, e esse software só vai estar instalado no meu notebook, eu passo a utilizar o que o provedor entrega como plataforma como serviço na nuvem computacional. Ou seja, ao invés de fazer todo esse trabalho de instalação na minha máquina, eles vão entregar este ambiente pronto para mim. E aí eu vou simplesmente fazer ali configurações necessárias por meio do quê? De um navegador, acesso à página, faço as configurações do ambiente da forma que eu quero, utilizando a linguagem de programação que eu quero, né, o que eu tenho domínio, e vou lá e utilizo. Parei de utilizar, saí da minha casa, sei lá, vou pegar um metrô, vou viajar a longa distância de ônibus, eu quero voltar a trabalhar. Se eu tiver a internet, gente, eu posso simplesmente abrir, por exemplo, do meu celular, essa página e voltar, sei lá, a revisar o meu código, ver se eu errei alguma coisa, certo? Então, assim, é um ambiente, é uma área específica no qual desenvolvedores, programadores trabalham na parte de programação, utilizando softwares prontos, ambientes prontos, na parte de programação, na parte de manipulação de dados, ou seja, o uso de SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de banco de dados, para manipulação de dados dentro dessas plataformas. E, por fim, nós temos também, gente, a infraestrutura como serviço. A infraestrutura como serviço também, que é bem específica da área de tecnologia, ela envolve o quê? A entrega de ambientes de armazenamento no qual você pode gerenciar toda essa parte de armazenamento, entrega a parte de virtualização, sistemas operacionais instalados em máquinas virtuais, Kubernetes, containers, backups, configuração de redes de computadores. Gente, é um universo gigantesco de serviços, tá? No qual o NIST ele dividiu em áreas. Isso tudo vai depender o quê? Da empresa e da escolha da empresa, em qual área específica você quer contratar o nosso serviço, né? O provedor falando. Então, existem todas essas áreas, ok? Bom, alguns desafios da nuvem computacional. Os desafios, gente, eu acho bem interessante porque a gente acaba aí tendo... Eu não vejo isso como desafio, mas eu vejo isso como um grande benefício, tá? Devido à alta concorrência, as organizações tendem a melhorar a eficiência e transformar seus processos de TI a fim de obter mais com menos. Então, beleza. Eu deixo de gastar com toda uma infraestrutura e passo a utilizar a infraestrutura de data centers que provedores de serviço entregam para a gente. Mas como assim, professora? Gente, esses provedores como a Amazon, eu sempre dou um pouco de ênfase mais à Amazon, mas a Google e a Microsoft também são grandes exemplos de empresas que hoje em dia possuem data centers, que são grandes infraestruturas gigantescas, com diversos servidores, máquinas rodando ao redor do mundo. Elas implementam esses ambientes ao redor do mundo. Não tem como eu fazer todo um processo de envio das minhas fotos para a nuvem computacional sem que elas não fiquem armazenadas em algum lugar. Se ela não está sendo armazenada no meu dispositivo, ou seja, no meu smartphone, onde que ela está sendo armazenada? Para eu pensar? Nos data centers desses provedores, ok? Então, eu, como empresa, deixo de gastar com uma infraestrutura tecnológica de armazenamento, por exemplo, para guardar as minhas informações na nuvem computacional e pagando bem menos, tá, gente? Bom, redução no tempo de colocação no mercado e agilidade são duas características importantíssimas, porque você deixa de pensar na parte de hardware, deixa de se preocupar com infraestrutura de hardware, com máquinas que podem estragar, hardware que pode estragar, energia que pode cair, sempre tem alguém de plantão, para o quê? Para ganhar aí agilidade de todo o processo de entrega do seu serviço pronto em nuvem computacional. E aí você pode focar o quê? Na entrega do seu negócio para o seu cliente. Nós temos aí a disponibilidade e redução de custos. Gente, a disponibilidade é o que vem de mais importante
na entrega dos serviços de nuvem computacional. Por quê, professora? Simplesmente porque os serviços ficarão sempre disponíveis. Você vai acessar, você está lá na Ásia, você quer acessar aquele código que você desenvolveu, pode ter certeza, se você acessar a URL do provedor e logar com as suas informações, você vai ter ali o seu trabalho, o seu código desenvolvido. Tá? Fui para a Europa, a mesma coisa, então não muda. Por quê? Porque a disponibilidade é um dos princípios que a nuvem computacional leva com muito carinho, ou seja, deixar sempre no ar, online, aquele serviço, aquela página no qual você precisa acessar. Tá? Então, eles entram muito dentro da ideia de redundância, eles trabalham aí, ou seja, com regiões geográficas no qual eles criam ali, né, os data centers deles, distantes geralmente a 100 quilômetros de distância, para que ocorra o quê? Uma comunicação entre eles, geralmente uma comunicação privada, utilizando aí alta velocidade, utilizando aí fibra ótica, tá, gente? Uma comunicação privada em uma rede privada, perdão, fazendo com que esses data centers se comuniquem e, caso algum data center tenha algum problema, fique fora do ar, o outro assuma. E isso traz o quê? A disponibilidade, certo? E, por fim, atender às mudanças nos requisitos de negócio. A forma de trabalhar do profissional muda totalmente, certo? Bom, como que anda, gente? O mercado de trabalho, como é que anda aí o que andam falando sobre a computação em nuvem? No slide a gente consegue visualizar aí uma pesquisa feita pela Gartner em 2019, no qual ela fala o quê? A previsão de receita mundial de nuvem deve crescer de 17% em 2020, totalizando 266,4 bilhões, valor maior que os 227,8 bilhões da receita de 2019. Ou seja, a gente teve um crescimento bom aí. Eu vou te falar, esse dado é de 2019. E depois da pandemia aí de 2021 para 2023, no primeiro trimestre de 2023, daí aumentou muito mais. Tá? Só no primeiro trimestre de 2023, a Amazon ela teve um ganho aí de 23% na sua receita em comparação com o ano de 2022. É muita coisa. Bom, o mercado de aplicativos em nuvem deve crescer de 171,2 bilhões em 2020 para 356,5 bilhões até 2025. Há uma taxa anual composta de crescimento de 15,8% durante o período de previsão. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Isso mostra o quê? Que as pessoas estão tendo confiança, acreditando no universo de nuvem computacional, certo? Você poder acessar todo o seu trabalho, gente, de onde você estiver, utilizando o dispositivo que você tem, é muito bom, é muito futuro, não é? E graças à nuvem computacional nós podemos fazer todo esse trabalho. Nós temos aqui uma estatística dos serviços aí principalmente de marketing, dos principais provedores de nuvem computacional. A Amazon é a que mais entrega serviço, é a mais utilizada em todo o mundo, seguindo aí da Microsoft e da Google. E nós temos aí mais 20 companhias e outras que trabalham provendo todo um ambiente de nuvem computacional, certo? Gente, entrando agora na parte de a infraestrutura, o funcionamento, as regras da nuvem computacional, nós temos aí os modelos de serviço. Os modelos de serviço, eles são divididos em duas áreas. Nós temos aí os modelos de implantação e os modelos de serviço. Tá? Então, o National Institute of Standards and Technology, o NIST, ele trouxe aí para a gente esses modelos de serviços e esses modelos de implantação. Dentro dos modelos de implantação, eu, como empresa, ao contratar os serviços da
do provedor de nuvem computacional, eu preciso entender que existem formas de implementação no qual é entregue o serviço. Então, nós temos aí as nuvens públicas, as nuvens privadas, comunitária e híbrida. Sendo que a comunitária é a junção aí de diversos provedores de nuvem computacional e a híbrida é a junção da nuvem pública e privada. A pública e privada eu vou detalhar mais à frente, não vou trazer como detalhes aqui a comunitária e a híbrida. E dentre os modelos de serviços, tá, quais são os tipos de serviços? Ou seja, como que eu posso diferenciar os serviços que são entregues pelas nuvens computacional? Tudo a depender do interesse da empresa ao contratar os serviços que ela entrega. Então, eles dividiram em 3 tipos de serviços, mas existem diversos derivados desses nomes. Então, nós temos a infraestrutura como serviço, ou infraestrutura as a service, também conhecida como IaaS. Nós temos aí a plataforma as a service, ou plataforma como serviço, que é conhecido também como PaaS. E nós temos também o software as a service, ou software como serviço, conhecido também como SaaS. Hein? Então, entrando agora dentro do universo da nuvem privada, o que é uma nuvem privada? A nuvem privada, gente, ela foi projetada, ou seja, ela é projetada e operada por uma empresa. Pode ser hospedada interna ou externamente e é gerenciado por uma equipe interna ou até mesmo terceirizada. Ela apresenta alto nível de segurança e faz uso das infras de rede interna da empresa. Então, gente, a nuvem privada, ela se diferencia dos outros tipos de nuvem, como, por exemplo, a nuvem pública, porque é o seguinte, geralmente existe uma empresa que possui um data center e ela entrega esse data center principalmente para empresas no quais os dados delas não podem ficar em outros países. Ou melhor, empresas no quais elas querem gerenciar os dados dela, querem gerenciar a máquina no qual elas estão contratando. Entenderam? Diferente da pública, porque na pública o que acontece? Se eu contrato um serviço da AWS, toda a parte de infraestrutura física, o data center, vai ser gerenciado pela AWS. No caso dessas nuvens privadas, geralmente elas estão mais próximas da gente, geralmente elas entregam ali um ambiente bem mais seguro. Por quê? Porque nós sabemos onde estão localizados os nossos dados e o melhor, nós também podemos gerenciar essa infraestrutura. Basta ter um acesso a este ambiente por meio da rede, por meio da internet. Então, assim, essa característica dela aqui, apresentar alto nível de segurança, é justamente isso. Por quê? Porque a gente sabe onde estão os dados, a gente pode gerenciar, pode estar o quê? Na nossa mão. Diferente da nuvem pública, certo? A nuvem privada, gente, ela é muito utilizada, por exemplo, por empresas públicas, certo? Se eu tenho informações da história do nosso país que são importantes, que são sigilosas, eu não posso armazenar esses dados em um país diferente. Eu tenho que colocar em um data center que esteja no meu país. Então, o ideal é que eu contrate o quê? Um data center, o provedor de nuvem computacional, que entrega o quê? A nuvem privada. Um outro exemplo interessante também é, por exemplo, essas plataformas de petróleo que ficam aí no meio do oceano, elas podem utilizar a nuvem computacional? Claro que podem, certo? Mas por estar ali no meio do oceano e precisar de uma internet de alta velocidade, muitas vezes elas não conseguem agilizar o trabalho delas por meio dos serviços entregues por essas nuvens computacionais do tipo pública. Então, o que é comum acontecer? Empresas de tecnologias vão lá, criam data centers próximos a essas plataformas de petróleo, por exemplo, 2, 3 ruas acima da parte de um terreno próximo ao mar e conseguem fazer uma conexão direta com essas plataformas de petróleo. Então, tem uma entrega de diversos serviços que estão nesses data centers, próximo a essas plataformas, porque esses data centers podem rodar o serviço que você quiser, tá? Seja um servidor de arquivos, uma página específica para essas plataformas, entre outros. E eles rodando nesses data centers,
e, pela proximidade com essas plataformas, pode entregar um serviço bem mais rápido e veloz. Tá? Então, nós podemos visualizar aqui no nosso slide que a principal característica de uma nuvem privada é a entrega o quê? Da segurança dos seus dados. Ok? E agora nós vemos aí a nuvem pública. A nuvem pública, ela é uma nuvem que é aberta ao público, né? Então, a gente utiliza a nuvem pública pagando pelo uso. Ah, e uma informação importante. Geralmente, as nuvens privadas, gente, elas são mais caras. Por quê? Porque eu estou contratando um serviço de um data center. Por exemplo, eu quero contratar toda uma máquina servidora, para fazer o armazenamento de dados e mais rodar mais alguns serviços específicos aqui para minha empresa. Só que esses data centers de nuvem privada, eles precisam ter toda, né, uma equipe para manter seu ambiente funcionando, precisa pagar energia de diversos custos. Então, o seu serviço ele fica ali constantemente em execução, não para. Então, você paga um valor, geralmente um custo alto, para utilizar essa nuvem privada. Diferente da nuvem pública. A nuvem pública você vai pagar somente pelo uso. Ah, professor, então quer dizer que esses data centers da AWS não tem profissional, não gasta? Claro, gente, não muda, certo? Só que são organizações, são empresas gigantescas que possuem data centers em todo o mundo e elas conseguem entregar aí toda uma infraestrutura de serviços para nós usuários e nós vamos pagar somente pelo uso. Então, eu vou lá, acesso um ambiente de programação, faço todo o meu trabalho de programação, ou seja, sou programadora, trabalho 8 horas por dia, vou trabalhar ali 8 horas. Acabou o meu horário de trabalho, o que eu vou fazer? Vou sair deste ambiente, certo? E vou embora. A partir do momento que eu sair do ambiente, o que vai acontecer, gente? Ele não cobra mais, ele para de calcular ali o tempo de uso. Aquele conceito pague pelo uso é bem característico do quê? Da nuvem pública, certo? A nuvem pública é uma nuvem que é entregue por provedores de serviços bem conhecidos, como nós podemos visualizar aqui nos slides, certo? Como a AWS, a Google e o Azure. São os mais falados, os mais abordados, mas não existe somente eles, tá, gente? Então, esses provedores de serviços, eles se preocupam em entregar toda uma infraestrutura, todo um parque de data center com todos os serviços deles hospedados nesses ambientes, no qual nós acessamos, contratamos o serviço e utilizamos de onde nós estivermos. Agora, entrando dentro dos modelos de serviço que a nuvem computacional entrega, nós temos os 3, como eu já havia falado, SaaS, PaaS e IaaS. O SaaS, ele entrega para nós, usuários, os serviços quase que diários e rotineiros em nossas vidas. Por exemplo, o Gmail. O Gmail é o serviço de e-mail, de troca de e-mail entre duas pessoas, ou um grupo de pessoas, enfim. E você vai lá, clica, escreve seu e-mail e envia. Você sabe o que acontece por trás? É importante para você? Não. O importante é que o outro usuário receba esse e-mail, não é? Então, gente, o software como serviço, ele entrega um ambiente pronto, uma aplicação pronta, o serviço pronto. A gente só vai lá, acessa, faz o que a gente tem que fazer e acabou. A gente não precisa fazer nenhum processo de configuração. Tá? A gente não precisa programar esse ambiente. Então, o SaaS ele entrega tudo que é pronto. Então, a rede social é um exemplo de SaaS, não é? Pensa no seguinte, se a nuvem computacional entrega serviços no qual nós podemos acessar independente do dispositivo, de onde nós estivermos, bastando ter internet, então a gente tem que ter pelo menos aí um login nessa aplicação, ok? As redes sociais a gente precisa de um login? Precisa. Então, se eu estou sem o meu celular, eu consigo acessar uma rede social pelo computador? Consigo. Isso é nuvem computacional e melhor, software como serviço. Eu preciso programar algo? Eu preciso fazer alguma configuração? Não.
Em uma rede social, a gente vai lá, faz um story, posta e pronto. Onde que ele está salvo? Não sei. Mas, de onde eu estiver, eu posso acessar. Isso é software como serviço. Agora, um exemplo muito sensacional. As plataformas de stream, como a Netflix, Prime Video, HBO, dentre outros. Você precisa instalar algo em sua televisão para poder utilizar ou assistir aquele vídeo? Melhor ainda, você precisa baixar o vídeo. Lembra quando a gente baixava o vídeo, ficava esperando um tempão o vídeo baixar, baixou, salva em alguma pasta, depois você vai lá e fala, meu Deus, esse vídeo tem 5 gigas e meu HD só tem 100 gigas, e agora? Se eu baixar mais 5 vídeos aqui, vai metade do meu HD. Hoje em dia a gente não faz mais isso, certo? Porque a gente contrata um serviço de streaming. Vocês já pararam para pensar que vocês não baixam nenhum filme? Vocês colocam o usuário e senha de vocês, ou seja, loga no stream, escolhe o filme, aperta o play e ele passa, não é? Onde que esse vídeo está rodando? Ele tem que estar rodando em algum lugar. Ele está armazenado em algum lugar. Onde? Em um provedor de nuvem computacional, em uma infraestrutura de data center que hospeda esses streams. Por exemplo, o Prime Video, ele é de quem? Da Amazon. O outro modelo de serviço existente, gente, é a plataforma como serviço. A plataforma como serviço, ela entrega aí o quê? A parte de implantar na infraestrutura de nuvem os aplicativos criados ou adquiridos pelo usuário. A parte de linguagem de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo provedor. Ou seja, é um ambiente literalmente entregue para a parte de desenvolvimento de software, desde o uso de linguagem de programação a banco de dados. Por quê? Porque ela trabalha com aplicação e dados de toda uma infraestrutura de nuvem computacional. Tá? Então, geralmente é muito utilizado por desenvolvedores. E também por os administradores de banco de dados, e dentre outros. Então, é uma aplicação que foi feita especificamente para este universo da tecnologia. Alguns exemplos que nós temos aqui é o Windows Azure, o Google App Engine, da Google, que é um ambiente específico para programação, Heroku, o Fosse.com, o Apache Stratus, Magento e o Red Hat OpenShift. São ambientes próprios para o trabalho aí do desenvolvedor. Ok? E, para finalizar o estudo desses modelos de serviços, nós temos aí a infraestrutura como serviço. Então, gente, para manter os data centers, ou seja, toda uma infraestrutura computacional dentro da sua empresa, no qual você deve gerenciar, a gente vai ter o quê? Que ter um profissional de TI para cuidar desse ambiente, administrar esse ambiente. Eu preciso de um programa específico para manter os meus e-mails. Eu quero criar um servidor de e-mails. Eu não quero usar os servidores públicos que existem aí. Tá? Os servidores de e-mail públicos, por exemplo, Gmail. Eu quero ter um da minha empresa. Então, eu vou ter que ter uma máquina, uma aplicação de e-mail instalada nessa máquina, um profissional de TI para poder gerenciar, cuidar, entre outros. Eu posso manter vários serviços dentro da minha infraestrutura de data center, dentro da minha empresa, mas vai ter que ter todo um cuidado, ou seja, profissionais capacitados para cuidar deste ambiente. Se eu paro de investir nisso, o que eu faço? Parto para a parte de infraestrutura como serviço. Então, o consumidor não é responsável pelo gerenciamento e pelo controle da infraestrutura de nuvem subjacente. O que ele está querendo falar assim? Infraestrutura de nuvem subjacente. É o que está por trás deste ambiente, ou seja, os data centers lá da Amazon, da AWS, que estão localizados não sei nem onde, ok? Mas eu posso o quê? Ter o controle sobre os sistemas operacionais, armazenamentos e aplicativos implantados. Então, eu posso me especializar no uso da infraestrutura como serviço que o provedor entrega para a gente. Então, eu posso simplesmente falar assim, não, eu quero fazer a instalação de um sistema operacional de software livre e
quero colocar uma equipe para trabalhar em cima deste ambiente. Só que eu quero em nuvem. Por quê? Porque eu não quero que, sei lá, alugar um prédio para colocar minha equipe. Eu quero que todos trabalhem de casa. E a nuvem pública, como por exemplo a AWS, entrega isso pronto para a gente. Só que eu vou lá, instalo meu sistema operacional, administro ele, coloco os programas que eu quiser, dentre outros. Crio contas de acesso, entre outros. Então, a infraestrutura como serviço, ela desce níveis mais baixos de uma infraestrutura de nuvem computacional, mas não ao ponto de eu, profissional, de ter que contratar serviço de nuvem, ter que ir lá no data center da AWS para mexer com hardware. Não. Eu vou fazer tudo isso por meio de um console de gerenciamento que a própria AWS, Google, dentre outros, entregam para a gente. E alguns exemplos que nós temos aqui é o Google Cloud, a AWS, a Cisco, Azure, Oracle Cloud e diversos outros existentes, ok? E é isso, pessoal. Eu agradeço e até mais.